Bom dia, boa tarde, boa noite, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Ordem Paranormal. E hoje a gente vai manter a tradição e fazer um vídeo de previsões pro episódio 11, né? O episódio que vai sair aí sábado. Esse vídeo deve estar saindo na quinta, então daqui 3 dias tá saindo aí o episódio 2, se você não contar quinta-feira como um dia, enfim. Então vamos lá, vamos para as previsões como sempre. Interessantemente, esse vídeo eu não vou ter muita coisa pra falar, justamente porque as minhas previsões pra esse próximo episódio são mais ou menos as mesmas que eu fiz pro último episódio, tipo, pro episódio 10, pro episódio 11, tipo, não mudou muita coisa, sabe? A gente não descobriu tanta coisa no último episódio. A gente descobriu bastante coisa no último episódio, mas a situação não mudou muito, né? Tipo, a gente não tá em uma situação tão diferente da última vez, então não vai ter muita previsão diferente assim pra eu fazer. Mas eu pensei em umas coisinhas diferentes, suficientes pra fazer esse vídeo, sem ficar muito repetitivo com relação ao último, certo? Então vamos começar. Então o episódio 10 termina com eles encontrando a sala dos caixões, né? Que, como eu falei no vídeo de análise, remete muito aos 4 Cavaleiros do Apocalipse. E aparentemente a criatura estava lá dentro desse caixão aí que tá aberto, e ela tem algum tipo de poder de onipresença na casa. Porque o que muita gente não entendeu na minha análise do último vídeo é que eu me fiz a seguinte pergunta: como a criatura saiu do quarto se ele estava trancado, certo? E tipo, você pensa, tudo bem, a criatura destrancou, mas aí ela destrancou, abriu o quarto, foi lá, fechou a porta e trancou de novo. Tipo, cacete, né? O cara é muito... O bicho nem tinha necessidade dele trancar de novo. Tipo, nem precisava, tá ligado? Então, a única explicação razoável pra isso é que o bicho consegue se teleportar, né? Ele tá em todos os lugares da casa ao mesmo tempo. Então foi isso que eu quis dizer. Muita gente achou que eu tava falando que o bicho, sei lá, mano, nem entendi direito que a galera tava achando que eu falei. Mas é isso que eu tô querendo dizer, que o bicho ele é onipresente na casa inteira, e isso é uma evidência interessante desse meio que poder dele, que é o mesmo do Anthony. Enfim, eu já falei disso, né? E eu gostaria muito, né, que algum dos players pensasse nisso, raciocinasse assim: nossa, mano, como ele saiu se a porta tava trancada? Não faz sentido, entendeu? Agora, eu sei que eles meio que contra o roleplay do bagulho, eles ficarem a semana inteira pensando, tipo, o que eu vou fazer, porque meio que corta o propósito, sabe, da sessão. Porque eu, pelo menos, se eu estivesse jogando, eu não ficaria pensando a semana inteira sobre o que fazer, sendo que eu não tô lá interpretando. Então, tipo, eu tive muito mais tempo pra pensar do que o meu personagem. Então se eu estivesse interpretando no RPG, eu deixaria pra pensar no RPG só na hora mesmo, quando o Celpit falasse, beleza, vamos começar a interpretar. Aí eu ia começar a raciocinar com o meu personagem, tá ligado? Mas enfim. E aí a gente explorou esse cômodo, e essa sala bizarra me fez pensar alguma coisa. A gente já explorou muito essa mansão, né? A gente já viu todo tipo de sala, de cozinha, quarto pra caramba, quarto de visita, sala de estar, sala de comer, sala de fogueira, um monte de depósito. Tem muita coisa nessa casa, entendeu? E aí o Celtic já meteu um cemitério no meio da casa. Então, tipo, tá ficando sem cômodo pro Celtic colocar na casa. Tipo, já tem muita coisa já na casa, entendeu? E aí eu tava pensando, o que a gente não explorou nessa casa ainda? O que tem de relevante? O que normalmente tem em uma casa que ainda não foi encontrado nessa casa, nessa mansão? E eu não consegui pensar em nada especificamente. Tanto é que essa casa já tem muito mais coisa do que era pra ter numa casa normalmente. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção e que é verdade. A gente ainda não encontrou o principal cômodo, tecnicamente, que era pra gente ter encontrado nessa casa. Pelo menos o cômodo que mais vai ajudar na investigação, né? Que é o quarto do Leonardo Gomes, né? A gente não encontrou o quarto dele ainda. E tecnicamente o quarto dele seria o lugar perfeito pra gente coletar todas as evidências, pistas que a gente precisa, né? Tipo, pra onde ele foi, qual era o que ele pensava, como ele se enfiou nessa enrascada, o que aconteceu mesmo com ele, né? E eu tenho quase certeza que o quarto do Leonardo Gomes
é aquele lugar que a voz da criança falava que não era a hora ainda deles entrarem e que o Joey meteu a bicuda na porta e não conseguiu abrir ainda, tá ligado? Eu acho que é aquele lugar, porque é um lugar que mais tem foco, assim, mais destaque, mas pode ser que o quarto dele esteja também, seja de onde a criatura veio. Porque quando vocês lembram no episódio 9, quando eles subiram no segundo andar, a criatura veio lá de um quarto, lá do fundo, que o quarteto, quando foi investigar lá no segundo andar de novo, né, quando voltou, eles passaram perto ali eles entraram, na verdade, no corredor, mas eles não seguiram reto de onde a criatura veio, né, então provavelmente lá também tem algum cômodo importante, talvez o próprio quarto do Leonardo Gomes. Se o quarto do Leonardo Gomes for lá, então eu não sei o que é a sala que a voz está bloqueando, talvez, não sei, mano, não faço nem ideia. Talvez algum outro depósito, mas tá no meio da casa, não faz sentido depósito no meio da casa. Enfim, algum quarto aí, tá ligado? Deve ser uma sala do segundo andar, que no segundo andar não teve sala ainda, só quarto e depósito e coisa assim. Então, depois que eles explorarem o quarto do Leonardo Gomes, eu acho que eles vão encontrar pistas legais sobre o próximo rumo, sobre o rumo da investigação depois dessa casa. Apesar que eu já meio que sei pra onde eles vão, porque já no último episódio já deu uma pista bem boa. Mas enfim, e aí depois que eles terminarem a investigação, terminarem o rolê com as fotos do Heitor, né, que é o personagem que o Bastê fez, que provavelmente eu vou chegar nas teorias sobre ele mais tarde, inevitavelmente a gente vai acabar cruzando com o bicho de novo, né? E aí eu fico me perguntando, muita gente falou que esse bicho aparece de 7 em 7 horas. Se esse for o caso, eu não sei se eles vão encontrar ele de novo na casa, porque 7 horas é bastante tempo, faz tipo 1 hora desde que ele apareceu a última vez por aí. Então eles têm tipo 6 horas pra terminar de investigar a casa e falta tipo muito pouco pra terminar. Tudo bem, falta tipo ainda pelo menos 2 ou 3 quartos falta, que são tipo os 3 mais importantes, os 3 ou 4. É que ainda tem o quarto lá de baixo que tá trancado, ainda tem a gaveta que tá trancada lá na sala. Tem umas coisinhas pra ver ainda, mas se o monstro aparecer vai ser só mais uma vez, ok? Só mais uma vez. Se essa teoria das 7 horas estiver certa, que eu acho que não tá, eu acho que alguma outra coisa fez ele demorar pra aparecer, tipo, sei lá, ele tava comendo Tristão, alguma coisa assim. Mas enfim, então eu tava pensando em coisas, em maneiras diferentes de como esse encontro com o monstro pode acontecer. Porque, beleza, a gente sabe que ele fica invisível e aparece em cima de quem não tá escondido, né? Mas não precisa ser assim toda vez. O Cellbit pode inovar, os players podem pensar de maneira diferente. E uma ideia que eu tive muito interessante seria se os players virassem e tivessem a ideia de não se esconder quando o monstro aparecesse. Pensassem, como assim, mano? Você quer que eles fiquem parados e esperem pro monstro esperar e matar eles? Não. A ideia que eu tenho pra isso é muito, muito simples, na verdade. O monstro, ele sempre pega quem tá exposto. Então, quando todo mundo for se esconder, inevitavelmente alguém não vai achar um esconderijo tão bom. Tipo, sabe, é inevitável. Alguém não vai ficar tão bem escondido ou não vai encontrar um esconderijo, sabe? Vai falhar no teste. Não tem como evitar isso. Então, quando eles se separam, se escondem, eles dependem muito da sorte pra não morrer. Então, eu acho que uma ideia melhor seria se todo mundo, quando o monstro tivesse vindo, ficasse parado, de costas um pro outro, cobrindo os pontos cegos um do outro, né? Todo mundo com as costas viradas um pro outro. E aí quando o monstro aparecesse e tentasse pegar alguém da rodinha, bala nele, bala, espadada, ritual, chute, soco, tudo em cima dele, mano. Porque claramente esse bicho, ele tem bastante medo. Porque o Joey, quando ele pegou o Luciano, né, e tentou matar o Luciano e não conseguiu, assim que o Joey apareceu, ele saiu correndo, né, saiu trombando no Joey e foi embora. Não sei se o Luciano espantou ele com o extremo ou alguma coisa assim, mas ele não parece muito confiante em enfrentar os players diretamente, sabe? Parece que ele prefere realmente se aproximar, já que é um bicho invisível, a gente supõe que ele não seja tão pica no combate X1, assim, sabe? No mano a mano. Porque todo o bagulho dele é ser invisível. Tudo bem que ele é bem forte, mas isso não necessariamente significa que ele tem bastante vida,
né? Então, eu acho que se todo mundo fazer uma rodinha ali e esperar o bicho vir simplesmente, talvez alguém morra, mas tem muito mais chance deles conseguirem fazer alguma coisa contra o monstro e resolver esse problema logo de uma vez, do que se eles saírem correndo e se esconder. Eu acho que é uma ideia interessante, e tudo bem que eu não sei se seria muito... se talvez seria um pouco contra o roleplay do bagulho, né? Porque claramente esse monstro, essa casa, o Cellbit planejou com a ideia de ser meio que um esconde-esconde, né? Ser um bagulho tipo... uma tensão do bicho ser o caçador, e aí quando ele encontra alguém, a pessoa tecnicamente tá morta, né? Que aí o Joey chegando pra... e vendo o bicho fazendo aquilo seria meio que um salva-todos, alguma coisa assim, não sei. Mas claramente o Cellbit quer passar essa vibe de esconde-esconde, e todo mundo se reunindo em círculos, assim, esperando o monstro vir, talvez quebrasse um pouco isso. Mas eu acho que é uma ideia interessante de qualquer jeito. Seria muito, muito legal, a não ser que esse monstro seja tipo uma degolificada, que nem eu falei no vídeo de análise. Que aí, se ele for que nem uma degolificada, não dá pra matar ele, né? Não dá pra, com um tiro, não dá pra matar ele. O máximo que dá é atrasar. E aí, se ele for uma degolificada, o único jeito é resolvendo o puzzle dele. O que nos leva de novo para esse símbolo que eu analisei e falei bastante sobre ele no último episódio, no vídeo de análise do último episódio. Porque é o mesmo símbolo que estava na degolificada, e é o que estava a boneca, e a gente achou uma boneca, no caso era um coelho, mas é praticamente a mesma coisa, né? O simbolismo é o mesmo, né? Dicção top. Enfim, então se esse bicho realmente é tipo uma degolificada, então a gente não vai conseguir, desse jeito que eu tô falando de juntar todo mundo e esperar, é uma péssima ideia, muito horrível, uma ideia terrível. Mas o único jeito é tentar, eu ainda acho que mesmo assim, talvez ainda seja melhor do que sair correndo, cara. Porque é muito arriscado, uma hora alguém vai morrer, sabe, desse jeito. Então, enfim, eu só acho que se esse bicho for que nem uma degolificada, a gente vai descobrir com certeza no próximo episódio. E eu tenho uma teoria de que esse bicho, ele é o próprio Heitor, o próprio fotógrafo, né, que morava nessa casa. Porque o Heitor, ele não, nas fitas e etc., ele não dava nenhum, tipo, ele não falou desse bicho nas fitas. Vocês perceberam isso? O Heitor não fala, tipo, olha, tem um bicho invisível, não sei o quê. Tudo bem que talvez ele não fale, porque assim que ele percebeu que o bicho tá ali, ele morreu, né? Porque é um bicho invisível, ele não tava vendo. E assim que ele viu o bicho matou ele, tá ligado? No caso, não viu, ouviu, sei lá. Então talvez seja por isso que ele não menciona o bicho invisível nas fitas. Mas eu acho que o Cellbit... ele é muito, tipo... Ele deixa coisas escondidas e implica um monte de coisa nas entrelinhas que a gente tem que pegar, se a gente prestar atenção, a gente pega. Então, eu acho que o Cellbit, ele tá dando uma dica com isso, que o Heitor não menciona esse bicho, talvez porque o Heitor seja esse bicho. E ele se transformou nesse treco depois que ele morreu, né? Porque esse bicho, ele muda as fotos, né? Ele tem essa propriedade de colocar esse sorriso bizarro nas fotos, e o Heitor era um fotógrafo, né? O Heitor era um fotógrafo. Então, talvez isso seja alguma coisa relacionada ao poder dele, sei lá, dependendo, porque a gente sabe que dependendo da maneira que você morre, você se torna uma criatura diferente, uma criatura mais poderosa ou com propriedades específicas diferentes das outras criaturas. No caso, uma degolificada foi uma pessoa que morreu de uma forma muito brutal. Então, talvez o Heitor, por ser um fotógrafo e ter vivido em um lugar de exposição paranormal absurda, ele tenha se tornado esse monstro que é meio invisível no caso, e que tem essa propriedade de controle das fotos ou alguma coisa assim. A gente ainda não sabe muito bem como o olho está relacionado a tudo isso, porque claramente esse olho provavelmente é o que mexe com as memórias, é o que mexe com as fotos, e é o que tá fazendo o Kaiser perder as memórias, talvez, alguma coisa assim. Porque as fotos só ficam bizarras quando eles entram em lugares que esse olho tá também, tipo no orfanato e agora nessa casa, né? Fora desses lugares, as fotos não ficam bizarras, e tudo bem que eles veem o olho em todo canto, mas especialmente nesses lugares eles viram muito o olho, né? Nessa casa eles viram, tipo,
acho que foi o Joey que viu, tipo, vários e vários e vários olhos nas frestas. E, tipo, tudo bem que, de acordo com o Cellbit, esse olho que o Joey viu é um pouco diferente do olho que o Kaiser e o Arthur veem. Mas ainda assim os dois, Kaiser e Arthur, conseguiram ver esses olhos também. Então mesmo que sejam olhos diferentes, eles ainda estão vendo. Então tipo, é muito bizarro, muito confuso tudo isso. Então tem que ser explorada essa questão do olho aí um pouco mais também. E bom, então essa luta contra o bicho invisível pode se resumir dessas 3 formas, né? E eu ia fazer previsões de quem morre pra esse episódio, mas eu percebi que não tem muito como fazer uma previsão de quem vai morrer, porque esse bicho ele meio que não liga muito pra, tipo, o quanto de vida você tem e essas coisas. Ele, na verdade, tá pouco se lixando, porque o Tristan com certeza tinha muita vida, tipo, sei lá, pelo menos uns 14, e ele morreu numa só, né? Agora tudo bem que o Joey tem, tipo, o dobro disso, literalmente. Então talvez eles tenham... Com certeza o Joey, o Arthur, o Kaiser e o Dante, que é o quarteto transcendido, eles têm com certeza muito menos chance de morrer que os outros 3, né? Que é a Beatriz, Eren e Fernando, no caso Luciano, né? Porque os 4 transcendidos têm muito mais vida, os status deles são um pouco melhores, né? Tem ritual e etc. Então tem isso, mas ao mesmo tempo, como eu falei, pode ser que esse monstro seja hit kill. Independente da sua vida, se ele te pegar, você morreu, né? Então, eu acho que fazer qualquer tipo de previsão sobre quem vai morrer é muito arriscado. Mas, eu vou bater numa tecla de novo, de novo você tá falando isso, mas eu vou falar de novo, que é a Eren. E olha, muita gente no último episódio comentou, tipo... nossa, mano, para de falar que a Eren vai morrer. Você vive falando que a Eren vai morrer por causa da sanidade e tal. E me falaram uma coisa que é muito verdade, que eu esqueci. Que eu achei que eu tinha confundido a sanidade da Eren. Que eu falei que ela tinha 13 e ela realmente tinha 13. Mas aí quando começou esse episódio ela tinha 18. Aí eu pensei que eu tinha errado, né? Tipo, eu errei quanto sanidade ela tinha. Eu coloquei menos do que quanto ela realmente tinha. Mas não, a Eren realmente tinha 13 e ela foi pra 18. Porque eu esqueci que o Cellbit dá sanidade pros players entre um episódio e outro, né? Quando ele acha que eles merecem. Então ele deu 5 de sanidade pra Eren, até porque ela tava praticamente 100 já. E foi muito bom. Se ele não tivesse feito isso, a Eren ela ia estar com 3 de sanidade. Então, tipo, nossa, ela ia tá, tipo, muito na bosta, tá ligado? Então, a Eren, o Cellbit tá ajudando ela, sabe? Ele tá fazendo ela dar uma volta por cima. Talvez nesse próximo episódio, por causa que ela ficou bem longe da treta e deu uma olhada nas coisas do Tristan, talvez ela ganhe um pouco mais de sanidade. Talvez ela vá pra, tipo, 11, 12, que já é um número um pouco mais seguro, um pouquinho mais seguro, né? Tipo, 15 ali, de 10 a 15 ainda não é, tipo, morte instantânea com qualquer coisa bizarra que acontecer. Então, eu acho que a Eren no próximo episódio ela pode ir pra treta, né? Ela pode voltar pra dentro da casa, porque já tá na hora, né? Ela e o Arthur estão lá fora, tipo, relaxando, que nem aquele meme do Pose, né? Mó paz, tá lá o Arthur e a Eren lá na van, mó paz, tá ligado? E todo mundo se fudendo lá na mansão, eles têm que ajudar. Então eu acho que a Eren, ela vai se ligar, tipo, pô, eu tenho que ajudar eles, tá ligado? Eu tô aqui, eu tô muito triste, tomo na merda, mas eu sou um agente da ordem, eu estou aqui pra isso. Então, se rolasse esse turn back do personagem da Eren, seria muito massa, né? Ela tá passando por problemas de um desenvolvimento de personagem muito interessante, porque no começo a Eren era muito tipo, eu vou explodir tudo, eu vou 12 na cara, pá. E inclusive isso é representado de maneira muito legal quando o síndico Sidney usa o ritual lá e ela fica louca achando que é invencível, tá ligado? Então foi um paralelo legal com o personagem dela. E aí ela, conforme ela foi se fudendo muito, ela começou a ficar mais retraída, mais sem coragem, sabe, sem determinação pra ir pra cima. E isso é uma coisa muito interessante que tá acontecendo com o personagem dela. E seria muito louco se no próximo episódio ela batesse no peito e falasse assim: moleque, você matou o Tristan, você tá fudido na minha mão. E metesse um tiro de 12 no bicho invisível.
Tudo bem que é invisível, né? Então é muito difícil fazer isso. Mas como eu falei, se eles fizerem aquela estratégia do círculo, né? De ficar em círculo, um de costas pro outro, todo mundo de costas pro outro, e esperar o bicho pegar e arrebentar esse bicho, eu acho que seria legal. É uma estratégia arriscada, mas com certeza seria muito louco de assistir. Então eu não vou falar que a Eren morre, mas ela definitivamente ainda tem muito mais chance de morrer que o resto da galera, simplesmente por causa da sanidade, por causa da vida. Se eu não me engano, ela que tá com menos vida. Antes era o Fernando, depois que ele bateu a boca na janela. O Luciano, eu sempre falo Fernando. Depois que ele bateu a boca na janela. Mas agora é a Eren que tá com menos vida, ou pelo menos empatada com a Beatriz, alguma coisa assim. Mas definitivamente ela e a Beatriz são as duas que têm mais chance de morrer, mais a Eren que a Beatriz. Porque todos os homens, se a criatura pegar eles ainda têm chance no teste de força para abrir a mão do bicho. E as mulheres, não é que elas não vão conseguir, mas elas definitivamente têm muito menos chance que um Joey da vida, tá ligado? Então eu não vou falar que ela morre, mas ainda é uma possibilidade. E outra coisa muito interessante que eu tinha pensado para esse encontro com o monstro, o último, provavelmente o último encontro com o monstro que vai rolar no próximo episódio, é a polícia. E no último episódio, o Selbit, eu falei na previsão, né, que eu tô muito preocupado com a polícia aparecer e não sei o que. E a polícia foi um tema bem recorrente mesmo no episódio 10. E foi muito interessante porque o Selbit deixou meio claro, tipo assim, ó, não vai rolar. Porque todo o Dante, e o Arthur e o Luciano, né, eles foram, tipo, meio que querendo chamar a polícia, meio que querendo provocar os vizinhos pra eles chamarem a polícia. E o Selbit cortou eles, falou assim, irmão, não é uma boa ideia. Vocês estão fazendo cagada. E, tipo, ele nem pediu um teste de inteligência nem nada, ele só falou, ó, isso daí não é uma boa ideia. Ele literalmente quebrou o roleplay, né, pra falar isso. Então, tipo assim, ele foi bem longe pra dar essa dica pra eles, né. Então eu acho que o Selbit definitivamente não quer meter a polícia no meio, e eu concordo com ele. Seria realmente bem chato ter essa situação. Então eu acho que ele fez bem. Então ele deixou bem claro no último episódio, ó, polícia eu não quero, não, acho que não vai rolar. Mas eu pensei numa possibilidade interessante, que seria tipo, beleza, eles foram lá, resolveram o mistério da casa, nossa, tudo faz sentido agora, a gente precisa voltar pra base. E aí, pô, o monstro aparece. E aí, ao mesmo tempo que, no caso, a foto fica bizarra, né? E aí eles sabem que o monstro tá vindo. E ao mesmo tempo, a Eren e o Arthur lá fora na van, ou eles mesmo lá dentro, o Selbit pede um teste de escutar pra todo mundo. E eles ouvem a sirene da polícia chegando, tipo, uiu, uiu, uiu. E aí estacionando na frente da mansão. E aí todo mundo, e aí meu Deus, a polícia tá vindo, o monstro tá vindo. E aí todo mundo se esconde. Aí sim, né, se a polícia aparecer, aí sim todo mundo se esconde, ao invés de ficar parado esperando o monstro. E aí a polícia entra na casa, como? Sendo já trucidada pelo bicho, né? Que daria uma brecha para a ordem chegar, né, para os agentes chegarem e encurralarem o monstro. Né? Seria muito louco se acontecesse. O problema é que se a polícia chegar, ela vai chegar pelo primeiro andar, provavelmente nessa hora eles vão estar no segundo andar. Mas o Arthur e a Eren estando na van resolveriam um pouco esse problema, porque aí eles teriam chance de encurralar a criatura, né? Mas eu acho que seria um encontro muito interessante, né? Se o Selbit meio que usasse a polícia para dar uma vantagem para os agentes da ordem, para eles conseguirem lidar com esse monstro melhor sem ter que sacrificar a vida de um deles, né? Ou, sei lá, a polícia chega e o monstro meio que não aparece, e aí a polícia começa a procurar os agentes e o Selbit espera os policiais chegarem no segundo andar para o monstro pegar eles de fato. Seria bem legal. Eu acho que essa dinâmica de polícia-monstro, os dois chegando ao mesmo tempo, seria alguma coisa interessante de se ver, né? Com certeza. E aí depois que todo esse encontro rolar, se eles, não sei, se alguém morrer, ou eles matarem o monstro e descobrirem toda a verdade, né? Ou eles fazerem aquele símbolo no chão, e tem alguma coisa com a boneca, a gente tem que saber o que é essa boneca, né? Que o Kaiser pegou, o que ela tem a ver com tudo isso. Mas assim que todo esse problema estiver resolvido, a gente continua para os próximos passos da investigação,
que devem ser um pouco bem óbvios, que se tratam da imobiliária Fachada, né? Essa imobiliária misteriosa que aparentemente está envolvida com todo tipo de casos e mansão e apartamento sobrenatural possível, né? Eu não lembro se eles têm algum envolvimento com o orfanato, mas eles têm envolvimento com a mansão e com o apartamento da Liz, com o prédio inteiro, né, da Liz, porque o síndico Sidney tinha o número da imobiliária. Então talvez no próximo episódio, no finalzinho do episódio, assim, eles viram assim, qual é o próximo passo, então? Imobiliária, Fachada, e aí acaba, tá ligado? Seria bem legal. E outra coisa uma possibilidade que eu pensei que seria bem interessante, eles estão sem sinal, né, no celular. E o Selbit provavelmente colocou esse bagulho deles estarem sem sinal pra meio que impedir eles de ir embora, né? Porque ele claramente não queria que eles fossem embora, nem que eles chamassem ninguém. O Selbit deixou isso extremamente claro no último episódio. Então eu acho que assim que eles terminarem essa mansão e essa casa e a investigação lá, o sinal deles vai voltar. E aí eles vão ter a chance de pesquisar mais sobre a imobiliária Fachada e descobrir os locais dela, né, onde ela fica, para eles irem lá. Mas outra coisa interessante que eu pensei é que imagina se eles estão, tipo, voltando pra casa, tá ligado? Saíram do condomínio, estão, tipo, na estrada, na BR. E aí o Luciano recebe uma ligação. E aí ele atende, assim. E é o Johnny, tá ligado? O Johnny, personagem do Alan. E ele fala assim, Luciano, a base não é mais segura. O anfitrião tá invadindo. E aí acaba o episódio, tá ligado? Nossa, ia ser muito foda. Porque tem toda essa coisa do anfitrião ainda, né? Que agora eles sabem a localização da base. E eu fico batendo nessa tecla porque eu acho que vai acontecer mesmo. Porque a seita das máscaras invadiu sem notícia, sem nada. E agora a gente sabe que o anfitrião tem a localização da base da ordem. Então eles não invadirem seria broxante, né? No mínimo. Então eu acho que vai rolar essa invasão. Então seria louco, né? Se o Luciano tá lá e aí eles recebem uma mensagem, uma ligação do Johnny. Que ele tem o número do Johnny, se eu não me engano. Porque eles serviram no exército juntos, algo assim. Então seria louco ele receber essa ligação. E aí a volta do Johnny e do Rubens, né? Do Alan no RPG e do Phelps. Seria uma coisa bem interessante. By the way, eu gosto muito do Luciano, né? Muito mais do que do Fernando. Porque o Luciano parece que ele movimenta as coisas, né? Quando o Fernando tá, ele é muito retraído. O Fernando, ele é meio tímido, né? Então não é que ele não contribui para a investigação, mas ele também não é o cara que vai pra cima e toma liderança. O Luciano é muito mais, o que tá acontecendo? Qual é o problema? Como a gente resolve? Que vou atirar, vou matar, vou ajudar meus amigos, tá ligado? Esse é o Luciano. E eu gosto muito mais dessa personalidade. Tudo bem que eu sei, muita gente odeia o Luciano porque ele fez bagulho do ritual lá e ele fez acordo com o ocultista. Mas o Kaiser, o Joey, com certeza fariam a mesma coisa pela Liz, pela mãe do Kaiser, tipo, com certeza absoluta, eu não tenho nem dúvida. Então é meio um pouquinho hipocrisia não gostar do Luciano por causa disso. Tipo, não gostar da personalidade dele, não gostar do jeito dele, do design, sei lá, beleza, compreensível. Agora, gostar dele e ao mesmo tempo gostar do Kaiser por causa dessa coisa, dessa escolha dele é bem hipócrita. E eu gosto muito do Luciano, cara. Eu acho que ele tem muito mais personalidade, muito mais desenvolvimento que o Fernando. E ver ele tendo sua hora de brilhar no último episódio foi muito legal. Realmente ele é bem interessante. Eu quero ver muito mais do Luciano. E tem bastante chance de eu realmente ver, porque pelo jeito o Fernando bateu as botas. Inclusive eu esqueci de falar disso, né? Possibilidade do Fernando ter morrido. Se realmente, cara, o Fernando morreu, eu acredito que o Luciano, principalmente porque o Luiz tá bem ligado nisso, talvez o Luciano, ele meio que tenha esse pensamento, ele faça o Luciano ter esse pensamento, tipo, pô, talvez o Fernando morreu. E aí ele fique, tipo, o episódio inteiro, tentando, tipo, fazer o Fernando voltar se acalmando, tomando calmante, tentando dormir, sei lá, pra fazer o Fernando voltar e o Fernando não volta, o Fernando não volta. E seria muito louco, né? E aí conforme, tipo, imagina, passa tipo 2, 3 episódios, o Fernando não volta, e esse desespero de cadê o Fernando? E aí o Luciano lentamente aceitando que o Fernando morreu. Eu não sei nem se contaria perda de sanidade pra isso, porque o Luciano iria meio que se acostumando à ideia de que o Fernando tá morto, sabe, devagar, então talvez ele perca menos sanidade do que só recebendo a notícia de uma vez, sabe?
Enfim, é muito interessante. Eu tentei deixar esse vídeo o menos repetitivo possível em comparação com o de previsões que eu fiz pro episódio 10, porque as circunstâncias que eles estão não mudaram muito, mas eu acredito que eu consegui fazer um bom trabalho em diversificar um pouco as minhas previsões pro episódio 11 de Desconjuração. Muito obrigado a todos que assistiram esse episódio, a esse vídeo. Eu tô muito feliz com o desempenho do canal, deixa o like aí embaixo. Entra aí no Discord do canal, o link tá aí na descrição. Muito legal, o Discord tá bombando, tá muito divertido lá. Um monte de meme, uma zoeira o tempo todo, tá muito legal de acompanhar. Então faz essa boa pra nós aí e se junta ao Discord do canal. Muito obrigado a todos pela audiência, pela paciência. Se inscreve no canal pra receber todo dia ou quase conteúdo de ordem paranormal. Toda semana pelo menos eu tento. Muito obrigado a todos e fui!